É conhecer pegadinhas do CPC que você quer? Então esse vídeo é para você. Só vem! Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui hoje de um procedimento especial que muitas vezes fica ali meio esquecido no Código de Processo Civil, mas que é interessante você conhecer. Vamos falar da habilitação, que vem prevista no artigo 687 até o 692 do CPC. Antes, porém, convido vocês a darem uma lidinha no artigo 110. Vamos a ele. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. O que seria o artigo 313? É o dispositivo que trata da suspensão do processo. Há uma informação muito importante também que a gente precisa ter em mente, que é o seguinte: quando você já tem o autor, o réu, devidamente citado, inclusive já apresentado a sua defesa, nós temos um fenômeno chamado estabilização da demanda. E para que este fenômeno, que é a estabilização da demanda, chegue a qualquer alteração ao seu término, somente em situações muito específicas. E uma delas é exatamente essa que nós estamos tratando, que é a morte do autor ou do réu. Então, pelo artigo 313, parágrafo 1º, percebe-se que o juiz irá suspender o processo no caso de morte de alguma das partes. Vejam vocês que não são todos os processos que admitem esta habilitação, porque se eu tiver, por exemplo, uma ação de caráter personalíssimo, como um divórcio, nós não teremos a sucessão. A habilitação, ela pode ser voluntária ou compulsória. A habilitação voluntária, conforme o próprio nome diz, é aquela em que o espólio ou os herdeiros do falecido, eles mesmos, buscam ativamente a entrada nesse processo. Já no caso da habilitação compulsória, os herdeiros, o espólio, eles ficam inertes. E a parte contrária, que requer o ingresso dos mesmos no processo. Sempre lembrando que, uma vez que esse fenômeno se instaura, nós teremos uma suspensão do processo por força lá do artigo 313 do Código de Processo Civil. Professor, mas afinal de contas, como que sustenta a questão de que, na hipótese de eu ter um autor cujos direitos são intransmissíveis, como que eu sustento que esse processo vai ser extinto? Bom, nesse caso, o próprio CPC já tem previsto no artigo 485, inciso 9. E, afinal de contas, eu venho dizendo aqui espólio, herdeiros, como que se dá essa legitimidade? Quando que eu tenho o espólio assumindo a posição do falecido e quando que eu tenho o herdeiro ou os herdeiros? Bom, em se tratando de direitos patrimoniais, eu terei a inclusão do espólio, deste ente despersonalizado aí. Agora, se forem direitos de caráter pessoal, como por exemplo uma investigação de paternidade, aí nesse caso a integração do respectivo polo não será por parte do espólio, mas sim dos herdeiros daquele falecido. Professor, E onde que eu entro com essa habilitação? Qual a competência Competência para esta habilitação. Muito bem. Nesse caso, nós temos uma hipótese clara de competência funcional, de modo que essa habilitação se dá no bojo, no interior do próprio processo onde ocorreu a morte daquela parte e onde o espólio ou os herdeiros irão ingressar. De modo que você não vai entrar com a habilitação onde a pessoa faleceu ou onde reside o autor ou o réu daquela ação. Você vai fazer a habilitação nos autos, onde tramitava aquele processo e enquanto as partes eram vivas, agora que ocorreu a morte de uma delas, você vai habilitar naqueles autos. E digamos que, então, os herdeiros ou espólio é que vão habilitar naquele processo, fazer o procedimento de habilitação. Qual que é o procedimento? Nesse caso, o juiz, então, vai determinar que se faça a citação lá do polo contrário, através da pessoa do advogado daquele polo.
E uma vez que ele apresenta a sua manifestação nos autos, e estando tudo resolvido e decidido e transitado em julgado, o processo então segue seu curso normal, beleza? Transitou em julgado, processo resolvido e mais uma informação para o seu conteúdo, para o seu baú de conhecimento. Comente aqui embaixo, deixe o seu comentário dizendo de onde você se você já é advogado, se você é bacharel, se você é estudante da graduação. Não deixe de se inscrever no canal, assinar o joinha e continuamos sempre juntos para que muito conhecimento seja agregado a você e você consiga sempre, cada vez mais, brilhar na sua carreira. Um grande abraço e até a próxima. Habilitação!